No programa Café da Manhã com a presidenta do início desta semana, a presidenta Dilma tratou de um assunto de fundamental importância para o aumento da competitividade da indústria brasileira no sentido de garantir mais crescimento e geração de empregos no Brasil. Disse a presidenta, abre aspas, que uma das prioridades de seu governo é ampliar o acesso e estimular o interesse dos jovens para a educação técnica e profissionalizante. O objetivo é formar técnicos e qualificar os trabalhadores para aumentar a competitividade das empresas brasileiras ou aqui instaladas. Com a mesma finalidade, senhor presidente, e garantindo o estímulo à qualificação profissional em todos os níveis educacionais, eu apresentei o projeto de lei de número 149 no ano de 2011. Esse projeto garante incentivos às empresas que investirem na qualificação profissional de seus trabalhadores, de seus empregados. E para minha satisfação, senhor presidente, senhores senadores, companheiros e companheiras, para minha satisfação e de todos os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras, a matéria foi votada no dia de ontem e aprovada por unanimidade em fase terminativa na Comissão de Assuntos Econômicos dessa Casa, na CAI. Por isso, senhor presidente, eu não poderia deixar, no dia de hoje, de vir à tribuna deste plenário para agradecer a todos os senadores e senadoras que votaram favoravelmente, de forma unânime, a aprovação do meu projeto. E faço um agradecimento especial ao senador Armando Monteiro, que foi o relator dessa matéria. E como ex-presidente que é da Confederação Nacional das Indústrias, o senador Armando Monteiro sabe da importância e da repercussão deste projeto de lei para todo o país e principalmente para o desenvolvimento com geração de mais emprego e empregos mais qualificados em nosso país. O relator considerou, senhor presidente, que o projeto se integra e complementa a principal diretriz prevista na Lei 12.513 de 2011, que criou o Pronatec, ou seja, a de ampliar as oportunidades educacionais dos trabalhadores por meio do incremento da formação profissional. O projeto, senhor presidente, aprovado no dia de ontem, de minha autoria, permite deduzir do imposto de renda da pessoa jurídica todas as despesas com capacitação de seus empregados. A Lei 4.516, de 1964, e o Regulamento do Imposto de Renda, Regulamento número 99, que tratam da dedução das despesas com formação profissional no imposto de renda de pessoas jurídicas, não definem o conceito ou a extensão do que seria a formação profissional hoje em nosso país. Situação essa, senhor presidente, que tem levado a Secretaria da Receita Federal do Brasil a entender que esse termo abrange somente o ensino fundamental, médio e o curso técnico para especializar o empregado na área em que trabalha, para efeitos de dedução, portanto, desses custos com educação, também chamado de auxílio educação. Ou seja, apesar da determinação legal em sentido estrito e da interpretação restritiva da Receita Federal quanto ao termo, entre aspas, formação profissional, há precedentes jurisprudenciais proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça que têm dado uma interpretação extensiva ao termo auxílio educação, incluindo no seu conceito mensalidades de faculdades, ou seja, de cursos de nível superior, cursos de línguas e outros do gênero, destinados ao aperfeiçoamento dos empregados das empresas. O projeto que eu apresentei, portanto, senhor presidente, ele vem exatamente no sentido de pôr fim a
todas as dúvidas de interpretação. Nele, o termo se amplia para qualquer nível de ensino, inclusive o nível superior, desde que considerado pela empresa de interesse para o seu objetivo social. E também é necessário que sejam oferecidas condições de igualdade para todos os empregados. É preciso ter clareza que, no atual estágio de desenvolvimento e de competição no mundo globalizado, o Brasil enfrenta enorme problema de qualificação de mão de obra. Avolumam-se os indícios de carência de pessoal qualificado em praticamente todos os setores de atividade, não obstante a massa de desempregados em busca de ocupação em nosso país. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é necessário possibilitar às empresas que promovam a complementação educacional de seu pessoal, com o que todos terão a ganhar, sem que ocorra a insegurança jurídica que hoje caracteriza a matéria. Por critérios puramente administrativos, o órgão da administração fiscal aceita ou não determinados cursos ou níveis escolares para o efeito de dedução da base de cálculo do imposto de renda. A empresa fica, portanto, à mercê do entendimento fiscal a posteriori, normalmente acompanhado de multas e encargos, senhor presidente. Por fim, eu quero destacar aqui que a apresentação desse projeto, aprovado, repito, no dia de ontem por essa Casa, é fruto de um compromisso assumido durante a minha campanha como candidata a senadora da República pelo Estado do Amazonas. Meu compromisso com os trabalhadores do Polo Industrial de Manaus, através do Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas. À época, nós chamamos a proposta de Universidade dos Trabalhadores. É uma iniciativa que beneficia tanto o trabalhador quanto o empresariado. O primeiro, porque poderá ter acesso à sonhada formação superior ou à melhor qualificação técnica. E o segundo, porque poderá contar com uma mão de obra mais qualificada. E, portanto, senhor presidente, mais uma vez, eu cumprimento meus pares e eu já concluo, o projeto tem uma tramitação célere e rápida, como foi aqui no Senado Federal. E, por fim, presidente Mário Couto, eu peço de Vossa Excelência licença, em um minutinho, se possível, apenas para fazer um registro, e um registro muito triste para o meu estado e para a minha cidade de Manaus. Ontem, e eu estava em Manaus por razões de compromissos assumidos, compromissos políticos, e acompanhei de perto um dos maiores incêndios ocorridos nos últimos anos. Um incêndio que atingiu uma comunidade num bairro muito central da cidade de Manaus, no bairro São Jorge, um bairro vizinho ao bairro que eu moro, e a comunidade chamada de Arthur Bernardes, uma comunidade muito carente, muito pobre, por onde já está previsto passar um Prosamin, que é um projeto de saneamento dos igarapés de Manaus. O fogo atingiu aproximadamente 540, quase 550, e muitas delas perderam todos os seus pertences. Mas registro também que o apoio, o socorro do Corpo de Bombeiros chegou a tempo para evitar qualquer vítima fatal, e o apoio do governo do Estado, através do governador Omar, foi e tem sido fundamental para que essas famílias possam enfrentar esse problema muito difícil de uma forma, pelo menos, sabendo que terão lugar para morar, não ficarão ao relento. E, posterior a isso, senhor presidente, mais uma vez, a cidade de Manaus viveu um apagão de quase 4 horas durante a tarde inteira, a cidade inteira sem luz. Não é possível mais convivermos com isso, senhor presidente. Precisamos dar um ponto final a este problema, porque uma cidade de 2 milhões de habitantes, que tem um parque industrial que abriga mais de 600 empresas, não pode viver à mercê desses apagões que estão cada vez mais frequentes. Muito obrigada, senhor presidente, era o que eu tinha a dizer.